da nossa vitória que temos em Cristo Jesus, baseado em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos estudar sobre a nossa vitória. Por alguma razão, às vezes a gente fica meio abalado com algumas coisas, meio desanimado, cansado da vida, presos numa rotina cansativa para alguns, mas nós esquecemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós não somos pessoas como crentes, né? Nós não somos chamados para a tristeza, para o desânimo, nós não somos chamados para curtir uma amargura, nós não somos chamados para desanimar uns aos outros, mas somos chamados para edificar o corpo de Cristo, e sempre lembrando a base: não as circunstâncias, não o salário, não a desvalorização do real, não o preço do combustível. A nossa motivação não está propriamente nas coisas boas, e nem a nossa desmotivação está nas coisas ruins que acontecem nesse mundo. A nossa constância está em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória. E 1 Coríntios 15 é um capítulo da Bíblia que você poderia resumir assim: se não for verdade, estamos perdidos. Se tudo que nós cremos não for verdade, nós estamos perdidos. Mas quem não está? Todo mundo está perdido. Mas eu não fico preocupado com isso. Graças ao bom Deus, eu nunca tive uma crise existencial para parar e ficar pensando: será que é verdade isso que eu creio? Não. Eu ouvi de um pastor com 40 anos de ministério que teve uma crise existencial e duvidou da própria salvação. Mas eu acredito que, devido à idade, falta de nutrientes no corpo, alguma coisa aconteceu, desequilibrou o metabolismo dele, e aí veio uma depressão, e dessa depressão vieram pensamentos ruins, e claro, o inimigo aproveita a nossa fragilidade física para nos trazer também desânimo. Associado a isso, o peso e a luta que todos nós carregamos no dia a dia, ele também, né? E ele caiu nesse desânimo. Mas o Senhor o tirou de lá. Irmãos começaram a orar por ele, trouxeram para ele novamente aquela doce palavra: eis que o Senhor é convosco. Não temais, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Nós temos um arcabouço, quer dizer, nós temos... Você pode tirar, sabe aquelas crianças que têm um baú de brinquedo? Tanto brinquedo, tanto brinquedo, tanto brinquedo. Ela poderia ficar alguns anos, se ela fosse brincar cada dia com um brinquedo, ela poderia ficar vários anos, porque tem muitos. Assim também é a nossa vida cristã, a nossa jornada. Nós poderíamos enfiar a nossa mão, espiritualmente falando, nas Escrituras e tirar uma bênção para hoje, outra bênção, e aí nós teríamos, como temos de fato, o restante das nossas vidas aqui na terra de bênçãos, de vitória, de alegria, sem contar com a eternidade, que aí só teremos alegria. Então o capítulo 15 é para animar os irmãos a se fortalecerem. O último versículo é um versículo muito, muito conhecido. Alguém pode ler?
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então nós estamos garantidos, está tudo bem conosco, nós estamos garantidos, não vamos nos desanimar. A nossa vitória, meus irmãos, tem uma base. A base da nossa vitória é o Evangelho. A nossa vitória tem uma pessoa. A pessoa da nossa vitória é Cristo Jesus. E a nossa vitória tem um propósito também. O propósito é cumprir a obra de Deus nessa terra. Então nós temos aí motivos de sobra para nós louvarmos a Deus pela vitória. A base é o Evangelho, a pessoa é Jesus Cristo e o propósito é a obra de Deus. Vamos estudar alguns versículos aqui, não sei quantos, mas vamos estudando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Alguém pode ler? Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Essa é a base da nossa vitória, é o Evangelho, e Ele quer lembrar. Eu não preciso evangelizar os irmãos, mas eu preciso lembrá-los desse Evangelho. Nós somos salvos, graças ao Senhor nós podemos reter, segurar essa palavra no nosso coração, na nossa vida, a não ser que seja mentira, a não ser que você esteja me enganando e eu esteja te enganando, a não ser que dentre nós não haja crentes. E a gente eu pensei que ele fosse crente, mas eu acho que é muito improvável acontecer isso. Pelo menos do que eu conheço os irmãos, é muito improvável isso acontecer. Nós cremos realmente que nós não temos crido em vão. Valeu a pena e está valendo a pena. A nossa vitória é em Cristo Jesus. Os irmãos não passariam o que vocês têm passado se vocês não crescem em Cristo Jesus. Vocês não teriam o ânimo que vocês têm se não fosse por Cristo Jesus. É pelo social. Social não segura ninguém. Vir aqui encontrar os amigos, daí é igual... são amigos passageiros, se não fosse verdade. Mas nós estamos aqui perseverantes e fazendo a obra do Senhor e orando por esses ministérios que nós acabamos de orar. As pessoas estão envolvidas com isso porque elas realmente agregam ou creem que há valor para a vida delas. Eu varro a igreja não é só para a igreja estar limpa. Eu creio que tem um valor espiritual nisso. E é assim que nós nos animamos. É o Evangelho que nos mantém. O apóstolo Paulo fala que ele entregou o que ele recebeu. Parece a ceia do Senhor, né? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Quase que você ouve na noite em que Cristo foi traído. Não, agora já é outra mensagem. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Como é que você sabe que Cristo morreu por você? Pelas Escrituras. Como é que você sabe que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? Por causa das Escrituras. Como é que você sabe que Ele apareceu para Pedro, depois Ele apareceu para os 11? Como é que você sabe disso? Por causa das Escrituras. Como é que você sabe que Jesus apareceu de uma vez só para 500 irmãos? Por causa das Escrituras. Como é que você sabe que Tiago viu Jesus mais tarde e também todos os apóstolos? Como é que você sabe? Pelas Escrituras. Como é que você sabe que o carro que você tem é seu? Pelas Escrituras. As Escrituras do Detran. Como é que você sabe se você tem uma casa? Como é que você sabe que aquela casa é sua? Pelas Escrituras.
ou no singular, pela escritura, pela documentação. Se você acredita no documento dessas coisas que vão se passar, por que não acreditar nesse documento que é eterno? Como é que nós sabemos que o apóstolo Paulo viu realmente a Jesus? Por causa das Escrituras. Meus irmãos, tire isso aqui de mim, que acabou a minha fé. Não existe mais nada. Tire a Escritura no registro de imóveis, que acabou a sua casa. Você pode estar morando numa casa, mas se aquilo é inutilizado, as autoridades dizem, você não tem documentação disso, acabou. Você não tem uma casa, você não tem um carro, se você não tem o documento dele. E assim também, você não tem como sustentar a sua fé se você não tem as Escrituras. Por isso, ame a palavra de Deus. Refugie-se na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele é um nascido fora do tempo. Se ele é um nascido fora do tempo, imagina eu e você. Porque ele nasceu no Evangelho uns 30 anos depois do ministério de Jesus. E você nasceu quando? Quase 2000 anos depois. Então, se o apóstolo Paulo se considera assim, um abortivo, imagina nós. Ele era um apóstolo fora do tempo. Nós somos trabalhadores fora do tempo, discípulos fora do tempo. Mas ainda está valendo, porque o Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele considera que ele é o menor dos apóstolos. Ele acha que ele nem devia ser chamado apóstolo, que ele não era digno disso. Por quê? Porque além dele não ter andado junto com Jesus no ministério de Jesus, ele perseguiu a igreja. Mas a graça do Senhor o alcançou, ele diz no versículo 10. Então ele é o que ele é, ou seja, alvo da graça concedida do Senhor Jesus. Agora ele não está se aparecendo, se exibindo, não, mas ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles. Embora ele não tenha andado com Jesus, só que ele já tem feito até agora, ele trabalhou mais do que os demais discípulos. Mas ele já se apressa em dizer, não eu, mas a graça comigo. Meus irmãos, tudo que vocês fizerem na obra do Senhor, que Deus permitir fazer, é somente pela graça do Senhor. Eu estava pensando nesses ministérios aí, que foram lidos e orado, eu fiquei pensando, é a graça do Senhor. Deus tem acompanhado cada irmão para fazer essa obra. E o apóstolo Paulo, ele disse, mas seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, nós não estamos numa concorrência. Quem é melhor do que alguém? Não, o apóstolo Paulo não vê dessa maneira. Mas aí ele parte para um assunto de extrema importância para nós. Ele deu o testemunho dele, ele se posicionou a favor das Escrituras. Agora ele vai falar conosco, ele vai mexer conosco. Ele falou, estão dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você está dizendo isso, eu estou, nós cremos nisso. Mas outras pessoas dizem que Jesus não ressuscitou. E elas perguntam, eu quero que você prove que Ele ressuscitou. Tinha um filme, eu não me lembro o nome, mas eu lembro o ator que era Antônio Bandeiras. Ele fazia parte ele era um jornalista arqueólogo, e ele foi até o sepulcro onde Jesus teria sido colocado, para provar a não ressurreição de Jesus. E ele viu uns ossos ali. Não vou contar tudo o que aconteceu, né? Mas aquilo estremeceu a fé daquela pessoa, porque ele viu ossos aonde
Jesus teria sido sepultado. Meus irmãos, se provasse aonde Jesus foi colocado e lá encontrasse ossos, eu não sei o que seria da sua fé, mas a minha fé não abalaria em nada. Com toda certeza não seriam os ossos de Jesus, porque Ele ressuscitou. Como é que eu sei disso? Pelas Escrituras. Mas por que tanta segurança? É porque é tudo que eu tenho. Se eu não tiver isso aqui, eu não tenho nada. Então eu preciso me agarrar à palavra de Deus. E é assim que nós devemos seguir ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou o discipulado de uma maneira que, se você não seguir a Jesus, você não tem nada. E o apóstolo Paulo, ele diz que algumas pessoas falam que não há ressurreição, e elas te desafiam, elas falam: prova que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, saem para o ataque, não fica só, é mesmo, ele falou isso. Você fala para ela: você prova que ele não ressuscitou. Se alguém falar para você: prova que existe Deus, você volta para ele e fala: prove que não existe Deus. Nós não vamos ficar acomodados, como se alguém pudesse nos espremer na parede. Não, no final das contas eu vou dizer assim: eu creio nesse livro, pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Será que é bom pensar dessa maneira? Bom, eu não conheço outra maneira de você viver a vida cristã. Ou você mergulha nesse livro, ou já era. Você está sem chão, você não tem no que confiar. Aí eu diria: então vai adorar ídolos, confiar nas coisas que o mundo está confiando. Mas vocês não vão fazer isso, porque o escritor aos Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não voltamos, meus irmãos, nós só vamos para frente nessa fé. O apóstolo Paulo diz que se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Simples, né? E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Estamos falando bobagem. E se a nossa pregação é vã, a nossa crença, a nossa fé também é vã. E se a nossa fé é vã, nós somos mentirosos, concorda? Porque nós estamos falando uma coisa que não é verdade. Porque nós temos falado que Deus ressuscitou a Cristo Jesus. E se Ele não ressuscitou, porque os mortos não ressuscitam, então a nossa fé é vã e ainda a gente permanece nos pecados. Não mudou nada. Tudo volta a estaca zero. Estamos perdidos. Eu espero que ninguém esteja caindo da fé. Mas Paulo quer provocar os crentes para eles crerem, continuarem a crerem. No versículo 18, ele fala: e também sobre aqueles que dormiram, os que morreram, né? Aqui na nossa igreja, recentemente, quem dormiu foi o Glauco. Se não há ressurreição, nós nunca mais vamos ver o Glauco. Ele nunca mais vai nos ver. Ele não existe mais, e nós não existimos para ele. Tudo uma farsa. O apóstolo Paulo é audacioso, né? De falar essas coisas. Parece que ele até coloca a gente em dúvida, a gente fica até triste. Mas é bom você levar um chacoalhão para ver se você realmente acredita na palavra de Deus. No versículo 19, alguém pode ler? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Então não tem gente mais infeliz do que o crente, caso não seja verdade isso que nós cremos. Por quê? O mundo pelo menos está vivendo aquilo que a gente chama uma mentira. O mundo está vivendo a verdade deles, ou seja, eu vou curtir a vida o quanto eu puder, vou ganhar dinheiro, vou gastar, vou me divertir, não vou ficar obedecendo regras de igreja nenhuma, não vou seguir livro nenhum para a minha vida, vou viver do jeito que eu quero. Então eles estão sendo mais sinceros do que nós. Já que o mundo não vale nada mesmo, já que a vida não vale nada, então vamos tentar tirar dela um proveito. É assim que os incrédulos vivem. E o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus foi só para essa vida, então, como que é? Valeu o tempo que a gente estava na igreja, mas depois não serve para nada essa fé. Mas, na Bíblia tem os mas, né? O mas dá um alívio, né? Mas, alguém pode ler o versículo 20? Mas Cristo de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Aleluia! Mas Cristo, de fato, é verdade, irmãos. De fato, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro. Primícias. A gente tem umas árvorezinhas em vaso lá em casa. A gente está tentando e a gente está tendo algum sucesso com aquilo. E agora pela primeira vez, nós pede acerola, tem flor e já as frutinhas pequenininhas, né? Tem várias assim espalhadas, algumas espalhadas. Sabe o que significa isso? Que vai encher. Isso quer dizer que se numa árvore, numa plantação, num milharal, vier um fruto, só um, isso quer dizer que vai encher depois, que outros virão. Se a ressurreição de Cristo foi verdadeira, isso quer dizer que todos os demais ressuscitarão, todos os que estão em Cristo Jesus, porque Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto da ressurreição. No versículo 21, não foi assim também o fruto da morte? A morte veio por um homem. Quem foi esse homem? Pode falar o nome dele? Adão. A morte veio por esse homem Adão. E vai vir por um homem também a ressurreição. A morte veio por Adão, a vida vem pelo último Adão, que é Jesus Cristo. No versículo 22, ele fala sobre isso, né? Em Adão todos morrem e todos serão vivificados em Cristo. Nós já passamos da fase do Adão, nós já estávamos mortos em Adão, por causa de Adão. E agora nós estamos vivificados, ou seremos vivificados em Cristo Jesus. Então a morte não vai te segurar. Não importa quando você vai morrer, do que você vai morrer, e se você vai morrer, porque o próprio texto vai dizer que alguns não vão morrer nessa vida. Mas se acontecer, nós estamos totalmente garantidos, porque estamos ou seremos vivificados em Cristo Jesus. Ele já ressuscitou. Depois os que são de Cristo, na vinda dele, quando ele vier até as nuvens, aí vai vir o fim, aí o Senhor Jesus vai reinar sobre o mundo. Claro que vai ter um intervalo de 7 anos. Ele vai reinar sobre o mundo, vai destruir toda a maldade, toda a injustiça. E a palavra do Senhor diz que Ele vai colocar os inimigos debaixo dos pés dele. E Ele vai entregar para o Pai essa terra. Essa terra nunca foi governada por Jesus. Ele veio, mas Ele foi rejeitado. Mas um dia o Senhor Jesus governará esse mundo.
E o último inimigo que ele vai destruir é a morte. E quando ele destruir a morte, ele coloca tudo debaixo dos pés dele e ele entrega para o Pai, porque ele sempre foi obediente ao Pai. E ao entregar para o Pai, então, o Pai sujeita todas as coisas e Deus vai ser tudo em todos. E dessa maneira, então, o plano de Deus vai acontecer, porque o plano de Deus foi interrompido no Éden por causa do pecado. Abriu toda essa história, é uma história de pecado, mas também de redenção, mas vai fechar essa história e Deus vai restaurar o Éden. Inclusive vai ter a árvore da vida ali, vai ter aquele rio, vai ter frutos, e nós não teremos mais maldição, não vai ter mais a serpente enganadora. Meus irmãos, se isso que eu estou falando, que Paulo está falando, não for verdade, ele tem uma pergunta: por que pessoas se batizam por causa dos mortos? O que é isso, batismo por causa dos mortos? Tem várias tentativas de explicar, eu vou tentar explicar de maneira bem simples para os irmãos, tá bom? Imagina que alguém está sempre pregando o Evangelho para uma pessoa, e essa pessoa nunca aceita enquanto ele está vivo, mas essa pessoa morre, e aquela pessoa que ficou não crente, ela começa a pensar: ele era meu amigo, ele pregava tanto sobre Jesus e a salvação, e eu nunca dei bola. Mas agora que ele morreu, eu fico pensando na vida dele, como ele foi um exemplo. E sabe de uma coisa? Eu vou crer em Cristo Jesus, por causa dele. E todo mundo que crê em Cristo Jesus deveria ser o quê? Batizado, não é isso? Então, aquela pessoa poderia dizer: eu estou sendo batizado por causa de um morto, de alguém que morreu, não está mais aqui. É costume na nossa igreja, a gente leva para a água aquele que vai ser batizado e uma pessoa junto com ele. E essa pessoa dá um testemunho. Por que você está trazendo aqui? Porque ela foi muito importante na minha vida cristã. Talvez alguém poderia dizer: olha, uma pessoa que eu gostaria que estivesse aqui não está, porque já está com o Senhor, já morreu. Mas aquela pessoa me testemunhou de Jesus Cristo. Por isso eu estou me batizando, graças ao testemunho dela. Então nós poderíamos dizer que aquela pessoa estava se batizando por causa dos mortos, ou por causa daquele que já não está mais aqui, é morto. Por que Paulo fala isso? Porque se uma pessoa se converte, se batiza por causa de alguém que não está mais aqui, é claro que ela pensa que essa pessoa está viva com Cristo Jesus, porque senão não vale a pena. Ele tem a esperança daquilo que aquela pessoa pregou, que uma vez que nós morrermos para esse mundo, ou neste mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo também fala: se não há ressurreição, por que eu passo um perigo todos os dias? Porque ele estava bem no Sinédrio, ninguém ameaçava a vida dele, pelo contrário, ele ameaçava a vida das pessoas. Mas por que agora ele passa a ser um perseguido? Porque ele não tem mais medo da morte. Ele sabe que se ele for perseguido e morto, ele estará com Cristo Jesus, porque ele crê na ressurreição. Aí ele fala: dia após dia morro. Ele diz: eu quase morri em Éfeso, lutei com feras, com pessoas, pessoas que queriam matá-lo. Agora, se não há ressurreição, eu passei perigo à toa. E se eu morresse, ia acabar tudo. Mas ele não crê assim. E ele até fala: irmãos, se não há ressurreição, vamos fazer o seguinte: vamos comer, beber, porque amanhã acaba tudo. Amanhã todo mundo morre e tudo acaba.
Mas ele fala que não é assim que nós temos que viver. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com pessoas que não acreditam em ressurreição e ficar dando atenção para elas, logo você também não acredita que haverá ressurreição. E eu vou dizer para os irmãos, eu acho que um monte de crentes não acredita mais em arrebatamento. Porque fala-se muito pouco do arrebatamento. Eu acho que alguns pastores já não acreditam mais no arrebatamento, porque eles não falam mais com ânimo de que Cristo vai buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz, voltem à sobriedade, voltem a pensar de maneira correta, porque tem muitos que não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vossa vergonha, ou vergonha vossa. Meus irmãos, se há pessoas que não conhecem a Deus, nós deveríamos ajudá-las a conhecer. Agora, se você não acredita em ressurreição, por que você levaria o Evangelho para essas pessoas? Se morrendo acaba tudo aqui, então tanto aqueles que se dizem salvos não vão para o céu, e aqueles que nós consideramos que são perdidos também não vão para o inferno, porque acaba tudo aqui. O apóstolo Paulo não quer que pensemos assim. Aí surge a pergunta, mas como que as pessoas vão ressuscitar? Porque o corpo é colocado na terra e se decompõe, vira pó. Como é que pode essa pessoa voltar? Bom, Deus pode. Deus já fez isso no vale de ossos secos, onde Ele ligou artérios, nervos, os tecidos, e fez aqueles ossos se levantarem e andarem. Ele mostrou isso lá em Ezequiel, será que é capítulo 37 talvez? O vale dos ossos secos. Se Ele fez isso e o profeta viu, Ele vai fazer isso também com aqueles que morreram. O apóstolo Paulo diz que é o ciclo da natureza. Para alguma coisa ressurgir ou nascer, precisa morrer. Você pega um feijãozinho, nossa netinha, ela colocou o feijãozinho no algodão molhado e foi regando, e a gente foi regando. O que aconteceu? Aquele feijão morreu. Aquele feijão, ele abriu e de lá começou a brotar um broto, um galinho, e aquele é o fruto. E dali dão outros e outros frutos. O Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa. Assim como Jesus morreu para trazer vida para nós. Nós brotamos a partir da morte de Jesus. Assim acontece com trigo, com feijão e com qualquer outra semente. Eu não quero que essa semente morra, eu quero guardar essa semente para sempre comigo. Tá bom, mas você não vai ter multiplicação, não vai ter vida daquela semente. A semente tem que ser colocada na terra, tem que morrer para brotar e dar outros frutos. Assim também nós. Se o arrebatamento não acontecer antes, nós teremos que morrer, mas nós brotaremos para uma nova vida, para a ressurreição. E como vai ser o corpo? Bom, Deus dá como Ele quiser, mas veja, um trigo, um feijão que é colocado ali, ele morre e brota e multiplica outros feijões iguais àquele. Então, eu morrendo, sendo colocado na terra, quando eu ressuscitar, não vai ressuscitar um outro ser, vai ser eu mesmo. As modificações, eu não sei quais serão, mas Deus vai me ressuscitar. Se Ele me desse um outro corpo, não seria a ressurreição. Isso se chamaria o quê? Reencarnação. Uma pessoa entrar num outro corpo, um outro corpo entrar naquela pessoa.
mas é uma ressurreição. E aí ele fala, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves. E ele vai falando que há glórias diferentes das estrelas, dos corpos celestiais. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a glória ou brilho, né, das estrelas. Até nas estrelas existe diferença de esplendor, de brilhos. E Paulo também fala no versículo 42: semeia-se o corpo na corrupção. Não é bonito ver alguém morto, não é? Não é bonito. Mas a gente aguenta aquilo por enquanto, porque nós sabemos que agora é um corpo na corrupção, mas ele vai ressuscitar ele vai falando que semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. E no versículo 50, alguém pode ler, por favor? Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu não entro com esse corpo no céu, mas eu entro com esse corpo glorificado, não outro corpo, esse corpo mesmo glorificado, não de carne, de sangue, do jeito que é, mas o Senhor aperfeiçoando, glorificando esse corpo. Jesus é as primícias, não é isso que nós lemos? Ele é o primeiro fruto. Eu pergunto, como que Jesus ressuscitou? Foi com outro corpo ou foi com o corpo dele? Respondam. Com o corpo dele. Como é que você sabe disso? Pelas Escrituras. Mas as Escrituras dão alguma dica que não era um outro corpo, era o corpo dele mesmo? Ele foi reconhecido e o furo na mão, nos pés, no lado, era ele mesmo. E não apenas o corpo dele, mas o jeito dele, o jeitão dele, a maneira de ser dele. Quando eles estavam lá pescando, daí vieram, ele estava assando o peixinho com pão. Falaram, esse é Jesus. A conversa dele. Então, algumas pessoas falam, no céu nós não vamos nos reconhecer. É claro que nós vamos, meus irmãos, porque reconheceram a Jesus. E eu verei você, você me verá, nós conversaremos. Nós temos saudades do céu, sendo que nós nunca fomos lá. Por que essa saudade? Porque os nossos amigos, nossos parentes, pessoas que também estão com Cristo Jesus, já estão lá e dão a vontade de revê-los, não é? Isso é ressurreição. O apóstolo Paulo fala assim, olha, e de bônus, alguns não morrem. Que bênção, né? Se for agora a nossa geração. Se não for, não tem problema, mas se for, é uma grande bênção também, porque alguns serão transformados, ou seja, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, se Cristo Jesus vier nos ares agora, não dá para perceber, porque é num piscar de olhos. Aqueles que já estão com Ele, com alma e espírito, vão receber os corpos. O Senhor vai trazer da onde as partículas desses corpos estiverem, Ele vai trazer de volta. E imediatamente depois deles, nós que estamos vivos, nós também subimos. A gente não precisa morrer, a gente vai ser transformado. Esse corpo mesmo já vai transformado diante do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz no versículo 53, esse corpo corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo mortal precisa se revestir
da imortalidade. Há uma transformação no nosso corpo. Ele nunca fala, nosso espírito precisa ser transformado, porque o nosso espírito já está transformado, não é? No momento que você creu em Cristo Jesus, você já tem uma nova vida. Então o seu espírito não precisa ser transformado. Quem precisa ser redimido é o seu corpo, e o seu corpo será redimido um dia. Essa é a vitória. Ele fala no versículo 54, vai se cumprir a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Essa é a nossa vitória, meus irmãos. Vamos vencer a morte. Aí ele fala, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele ferro que empurra o quarto do boi, para o boi se movimentar, para alguns bois mais rebeldes. E a morte também, ela tem um aguilhão, ela nos cutuca. E qual é o aguilhão da morte? É o pecado. O salário do pecado é a morte. E da onde que o pecado retira sua força? Da lei, a própria lei de Deus. Porque a lei fala que você tem que fazer algo e você desobedece. O pecado ganha força através do mandamento da lei. E nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então nós precisamos da redenção desse corpo. Mas o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos a vitória em Cristo Jesus. A base é o Evangelho. A pessoa é Jesus Cristo. E o propósito? Para que nós temos a vitória neste mundo? Por que no momento que nós fomos salvos, por que Ele já não fez essa transformação e já nos levou para consigo? Por que nós ainda temos que viver nesse mundo? Se nós já cremos no Evangelho, já cremos em Cristo Jesus, para que ficar nesse mundo? Ele explica no versículo 58, para um propósito. O propósito é a obra do Senhor. Então, meus irmãos, se nós estamos neste mundo e não estamos fazendo a obra do Senhor, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Somos salvos, seremos redimidos, mas a nossa vida é infrutífera nesse mundo. E não deveria ser assim. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos encerrar com o versículo 58 novamente. Alguém pode ler? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Porque existe a ressurreição. Tudo que nós fizermos aqui vai redundar em glória para o Senhor, e Ele mesmo já disse que nós vamos levar para o céu essas obras, porque Ele disse que as obras dos santos, são os crentes, os acompanham depois, com a nossa morte. E Ele fala até para os ricos, que é para eles ajuntarem dinheiro no céu. Então o que você faz aqui na terra vai ter um reflexo da sua premiação no céu. Fique então animado no Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome pela verdade e a vitória que nós temos na Tua palavra, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, e cumprindo o propósito que o Senhor quer, trabalhar na Tua obra. Obrigado por esses irmãos e a alegria e esperança que nós temos de nos encontrar na Tua glória e rever muitos outros que conhecemos aqui e conhecer outros irmãos e conhecer também as personagens da Bíblia, reis, profetas, e a pessoa mais maravilhosa para nós, que é Jesus Cristo. Nós oramos no nome do Teu Filho amado. Amém.